saia em uma noite clara e escura e comece a contar as estrelas. Se o céu cooperar, talvez você chegue a alguns milhares antes que seus olhos desistam. Agora pense nisto. Ao redor de quase cada um desses pontos de luz, existem outros mundos, alguns rochosos, outros cobertos de gás, outros cobertos de gelo. Você nunca pisará em quase todos eles. Você nunca compreenderá verdadeiramente a maioria deles. Mas um punhado deles é tão extremo, tão violento, tão errado segundo tudo o que nosso instinto nos diz sobre o que deveria ser um planeta, que quando os cientistas os detectaram pela primeira vez, pensaram que seus equipamentos estivessem com defeito. Esta noite, vamos viajar até 10 desses lugares. Um planeta sendo devorado vivo pela própria estrela. Um mundo tão negro que faz o carvão parecer um espelho. Um planeta envolto em anéis tão vastos que engoliriam por completo a órbita de Vênus. Nada disso é invenção. Cada um desses mundos foi confirmado por agências espaciais e pelos principais observatórios do planeta. Vamos conhecê-los. A cerca de 1400 anos-luz de distância, existe um planeta que, em todos os sentidos relevantes, já está morrendo. Ele simplesmente ainda não terminou o processo. O WASP-12b pertence a uma classe de planetas conhecida como Júpiteres quentes, enormes bolas de gás que derivaram para perto demais das estrelas que orbitam. A maioria dos Júpiteres quentes, por mais brutal que seja o ambiente, consegue permanecer intacta. O WASP-12b não conseguiu. Ele circula sua estrela tão de perto que um ano completo ali dura pouco mais de um dia inteiro. A órbita inteira se completa em pouco mais de 24 horas. A essa distância, a estrela não está apenas aquecendo o planeta, está fisicamente deformando-o. O estresse gravitacional é tão intenso que o planeta não mantém mais uma forma esférica. Ele foi esticado até assumir algo mais próximo de um ovo, inchado no lado voltado para a estrela e alongado do lado oposto. Nada em nosso próprio sistema solar, nem mesmo nossas luas ou planetas mais castigados, chega perto desse tipo de tormento gravitacional. E fica ainda pior, porque a estrela não está apenas remodelando o planeta, está consumindo-o. Gás da atmosfera externa do planeta é constantemente arrancado pela atração gravitacional e pela radiação da estrela, formando um fluxo visível que escoa do planeta para a estrela. Pesquisadores observaram isso acontecer em tempo real. O planeta lentamente se esvaziando no espaço, perdendo uma massa equivalente a várias terras a cada milhão de anos. Em cerca de 10 milhões de anos, o ASP-12b terá desaparecido por completo, engolido, apagado da existência. O que é perturbador não é apenas a violência disso. É o fato de que provavelmente esse já foi um gigante gasoso comum, até cruzar uma linha da qual não havia retorno. Um mundo preso em uma órbita que também é sua própria execução em câmera lenta. Existe uma suposição enraizada na forma como a maioria de nós pensa sobre o espaço. Estrelas queimam, planetas permanecem comparativamente frios. Nosso próprio Sol arde a aproximadamente 5.500 graus Celsius em sua superfície. E um planeta a uma distância segura absorve apenas uma fração desse calor antes de irradiar o restante de volta. Até nossos planetas mais quentes conhecidos deveriam ficar bem abaixo da temperatura de qualquer estrela. Kelt 9b destrói essa suposição por completo. A cerca de 670 anos-luz, este gigante gasoso tem uma temperatura superficial diurna acima de 4.300 graus Celsius, mais quente do que aproximadamente 80% de todas as estrelas conhecidas em nossa galáxia. Este é um planeta que supera as estrelas em calor. Sua estrela, ela mesma incomumente quente, jovem e azul-branca, é um dos ambientes estelares mais implacáveis em que um planeta poderia estar preso. Kelt 9b completa uma órbita em apenas um dia e meio, travado de forma que a mesma face aponta sempre para a estrela, permanentemente encharcado de radiação ultravioleta e de raios-x. Nessas temperaturas, algo acontece que não ocorre em nenhuma atmosfera planetária comum. Moléculas simplesmente não conseguem existir. Não apenas as complexas, nenhuma delas.
O calor é suficiente para romper as ligações que mantêm juntas as moléculas de água, de dióxido de carbono, até mesmo de gás e hidrogênio, reduzindo tudo a um plasma de átomos isolados, sem qualquer estrutura, nenhuma química, nenhum composto, apenas matéria bruta e ionizada. Você não queimaria no lado diurno de Kelt 9b. Queimar exige moléculas capazes de reagir, e não sobra nenhuma ali. Você seria despedaçado em nível atômico antes mesmo de ter tempo de perceber o que estava acontecendo. O planeta também está sendo lentamente desgastado. A radiação de sua estrela vai descascando sua atmosfera, camada por camada. Dentro de algumas centenas de milhões de anos, tudo o que pode restar é um núcleo planetário nu, uma brasa carbonizada à beira de uma estrela, tudo o que sobrou do que já foi um mundo inteiro. Visto à distância, HD 189.733b parece deslumbrante, um azul cobalto profundo, estranhamente semelhante à aparência da Terra vista do espaço. O tipo de cor que pode fazer você pensar em oceanos, em atmosfera, em vida. Se você visse esse planeta por um telescópio sem nenhuma outra informação, sua primeira reação talvez fosse esperança. Essa reação estaria completamente errada. Situado a cerca de 64 anos-luz de nós, este é um dos exoplanetas mais estudados que conhecemos, em grande parte por causa de como ele é enganoso. Esse azul não vem de oceanos, vem de minúsculas partículas de silicato, essencialmente fragmentos de vidro, flutuando por toda a atmosfera. Elas espalham a luz azul da mesma forma que gotículas de água fazem em nosso próprio céu. A cor é idêntica. A causa não poderia ser mais diferente nem mais perigosa, porque essas partículas de vidro não apenas flutuam calmamente, elas são impulsionadas lateralmente por ventos que sopram a cerca de 8.700 km por hora, cerca de 7 vezes a velocidade do som. Os ventos sustentados mais rápidos já medidos na Terra atingiram no máximo cerca de 400 km por hora. Aqui, os ventos sopram mais de 20 vezes mais rápido, carregando fragmentos de vidro em uma tempestade horizontal interminável, que nunca cessa. O resultado é uma nevasca de vidro em escala planetária soprando de lado. Se de alguma forma você estivesse nessa atmosfera, impossível de qualquer maneira, dada uma temperatura superficial de cerca de 1000 graus Celsius, o vidro não cairia como chuva. Ele se chocaria contra você lateralmente em velocidade supersônica, como se você fosse atingido por um jato de areia. Nessa velocidade, mesmo pequenos fragmentos de vidro não apenas arranham, eles despedaçam. Uma diferença de temperatura de aproximadamente 260 graus Celsius entre o lado diurno e o lado noturno é o que impulsiona esses ventos em um ciclo que já dura mais tempo do que nosso próprio planeta existe. Não há estação em que ele pare, nenhuma região onde fique calmo. Apenas vidro, velocidade e um mundo que se apresentou a nós como belo e se revelou algo que aniquila tudo o que entra em sua atmosfera. A cerca de 750 anos-luz de distância, existe um planeta que, em um sentido muito real, é invisível. Não invisível como uma estrela distante que se apaga ao fundo. Invisível como uma sombra é invisível. 32b engole quase todos os fótons que o alcançam. 99,9% da luz solar recebida simplesmente desaparece. O planeta a absorve completamente e reflete quase nada de volta. Para efeito de comparação, o carvão, um dos materiais naturais mais escuros da Terra, ainda reflete cerca de 5% da luz que incide sobre ele. A tinta acrílica preta reflete cerca de 4%. 32b reflete menos de 1%. Ele é mais escuro do que qualquer coisa para a qual tenhamos uma palavra do cotidiano. Foi apelidado de o planeta da noite eterna, e por uma vez, isso não é exagero. Eis o que o torna ainda mais estranho. Como orbita tão próximo, completando uma volta completa a cada 2 dias e meio, é ao mesmo tempo um dos planetas mais fortemente irradiados que conhecemos. Enormes quantidades de energia estelar despejam-se sobre ele constantemente. Quase nada dessa energia escapa. O resultado é um mundo de escuridão total que, de alguma forma, ainda brilha.
Esse calor aprisionado eleva essa temperatura do lado diurno a cerca de 1000 graus Celsius, e nesse calor o planeta emite um fraco brilho térmico, um vermelho escuro, mal visível, não luz refletida, mas calor emitido. Estando em sua superfície, você estaria cercado por escuridão total, e ainda assim, o solo sob seus pés irradiaria um calor vermelho e opaco, como brasas de um fogo apagado há muito tempo. Ainda não entendemos completamente por que ele é tão escuro. As explicações mais aceitas apontam para compostos absorvedores de luz em sua atmosfera: sódio, potássio, óxido de titânio. Mas nenhum modelo explica totalmente esse grau de absorção. Algo nesse planeta absorve a luz de uma maneira que ainda não compreendemos por completo. Ele se situa exatamente no ponto de encontro entre calor extremo e escuridão total. A maior parte do que chamamos de clima na Terra se resume a uma única substância circulando por três estados. A água evapora dos oceanos, sobe, condensa-se em nuvens, cai como chuva e flui de volta para o mar. O ciclo da água, um dos processos mais fundamentais do planeta e uma das razões pelas quais a Terra consegue sustentar vida. K 241b executa uma versão desse mesmo ciclo, só que não com água. Essa superterra rochosa está a cerca de 200 anos-luz de distância e gira em torno de sua estrela em uma velocidade surpreendente. Um ano completo ali dura menos de 7 horas. A essa distância, o lado voltado para a estrela fica permanentemente travado, voltado para o Sol. As temperaturas diurnas ali ultrapassam 3000 graus Celsius, quentes o suficiente para liquefazer qualquer rocha, metal ou mineral em sua crosta. Todo o hemisfério iluminado é coberto por um oceano global de rocha derretida, com centenas de quilômetros de profundidade em alguns pontos, sempre derretendo e circulando. Mas é a atmosfera que torna esse mundo verdadeiramente bizarro. A 3000 graus, a rocha não apenas derrete, ela literalmente evapora, transformando-se em gás. Sódio, óxido de silício, monóxido de silício. Esses minerais se vaporizam diretamente da superfície e sobem para uma atmosfera fina e superaquecida, feita de pedra vaporizada. Esse vapor de rocha é carregado por ventos supersônicos, impulsionados pelo contraste extremo entre o lado diurno, a 3000 graus, e um lado noturno que despenca para cerca de 200 graus Celsius negativos. Ao cruzar para o hemisfério frio, o vapor esfria, condensa-se e cai novamente, como chuva de rocha, seixos de sódio e silicato literalmente caindo do céu. Essas rochas que caem então se movem pela superfície congelada do lado noturno, algumas se depositando permanentemente, outras derivando de volta em direção à borda incandescente do oceano de magma do lado diurno, reiniciando o ciclo. É um ciclo rochoso planetário que ocorre em temperaturas e velocidades que fazem os eventos geológicos mais violentos da Terra parecerem suaves em comparação. Se de alguma forma você estivesse no lado noturno, o que nada poderia sobreviver, em nenhum dos dois lados desse mundo, você veria pedras condensando diretamente do céu acima de você, caindo, se acumulando e derivando lentamente em direção ao horizonte incandescente onde o oceano de magma espera. Um mundo que faz suas próprias montanhas caírem de volta sobre si mesmo, incessantemente para sempre. Todo o planeta em nosso sistema solar se formou bilhões de anos atrás. O calor de sua formação, a violência de todas aquelas colisões e compressões gravitacionais, desapareceu há muito tempo. O que vemos hoje são mundos acabados, resfriados e estabilizados, suas origens violentas ocultas por trás de superfícies calmas. GJ 504b ainda não chegou a esse estágio. Há cerca de 57 anos-luz de nós, este gigante gasoso tem apenas cerca de 160 milhões de anos, mais jovem do que os dinossauros eram na época em que foram extintos. Em termos planetários, é praticamente um recém-nascido, e ainda brilha com o calor de seu próprio nascimento. Quando gigantes gasosos se formam, o material que colapsa para dentro para construí-los gera uma enorme energia gravitacional, que se converte em calor. Um planeta recém-formado do tamanho de Júpiter começa quente, não por fusão nuclear interna,
não pela luz de uma estrela, mas puramente pela energia mecânica de sua própria formação. Ao longo de bilhões de anos, esse calor gradualmente se dissipa no espaço. GJ 504b não teve bilhões de anos, apenas cerca de 160 milhões. E o calor ainda está bastante presente, irradiando uma temperatura superficial de aproximadamente 230 graus Celsius, e dando ao planeta uma cor real, um magenta profundo e vívido, produzido não pela luz estelar refletida, mas por seu próprio calor residual brilhando para fora. Nós realmente temos fotografias desse mundo. Ele é um dos raros exoplanetas já fotografados diretamente. Nessas imagens, ele aparece como um pequeno ponto de luz brilhante, inconfundivelmente rosado, ao lado de sua estrela. Ele carrega cerca de 4 vezes a massa de Júpiter. A gravidade em seu topo de nuvens seria de cerca de 10 vezes a que sentimos na Terra, intensa o suficiente para que um sistema circulatório humano não conseguisse funcionar corretamente, incapaz de bombear sangue até o cérebro contra esse peso esmagador. Afastando-se por um momento da física pura, considere o que esse mundo representa. Um gigante gasoso, capturado no ato de se tornar ele mesmo, esfriando, encolhendo, gradualmente desbotando ao longo de milhões de anos, enquanto o calor de seu nascimento escoa para o vazio. Daqui a 1 bilhão de anos, ele terá uma aparência completamente diferente, mais escuro, mais frio, apenas mais um ponto de luz estelar refletida ao lado de seu Sol. A cerca de 41 anos-luz de distância, existe um planeta que, por um breve período, foi considerado o objeto mais valioso já descoberto pela humanidade. Quando pesquisadores estudaram 55 Cancri, e pela primeira vez em 2012, os dados sugeriram algo extraordinário. A massa e o tamanho apontavam para uma composição diferente de qualquer coisa encontrada em nosso sistema solar. Um mundo composto majoritariamente de carbono, comprimido por imensa pressão interna até sua forma mais densa possível. A conclusão parecia quase estranha demais para aceitar, mas os números continuavam apontando na mesma direção. O interior desse planeta, propuseram os pesquisadores, poderia ser em grande parte de diamante. Não apenas traços dispersos, não rocha com veios de diamante. Um interior planetário inteiro de carbono cristalino comprimido, sob uma fina crosta de grafite. Um mundo de diamante, com o dobro do tamanho da Terra, orbitando uma estrela visível a olho nu em uma noite clara. A história ficou mais complicada desde então. Modelos posteriores sugeriram que a interpretação do diamante puro talvez tenha simplificado demais as coisas, e que outras estruturas minerais densas poderiam estar envolvidas nas profundezas do planeta. A realidade provavelmente está em algum ponto entre as duas ideias, mas há algo em que todos os modelos concordam. Como é a superfície? 55 Cancri e completa uma órbita em apenas 18 horas e está travado, com um hemisfério permanentemente assando sob luz estelar direta. As temperaturas diurnas ali chegam a cerca de 2.400 graus Celsius. Nesse calor, a rocha da superfície não apenas derrete, ela se torna um oceano global de lava, profundo e em constante ebulição, cobrindo todo o hemisfério iluminado do planeta. Olhando para cima a partir desse oceano, se algo pudesse olhar para cima, o céu não está vazio. Rocha de silicato, evaporando da superfície de lava, sobe e forma nuvens, que refletem o próprio brilho da lava de volta para baixo. O próprio céu cintila, pedra vaporizada e incandescente capturando a luz de uma estrela a menos de 2 milhões de quilômetros de distância, próxima o suficiente para preencher uma enorme parte do céu visível. Sob esse céu, há um oceano de fogo. Sob esse oceano, se os modelos anteriores se confirmarem, está com a estrutura mineral mais comprimida e valiosa, conhecida em todo o universo. Um mundo de riqueza inimaginável e inalcançável, bem na porta de nosso próprio sistema solar, permanentemente envolto em chamas, preso em uma órbita que garante que jamais será habitável, sob nenhuma circunstância. Durante a maior parte da história da humanidade, Júpiter estabeleceu o padrão do que é enorme. O maior planeta de nosso sistema solar, tão vasto
que todos os outros planetas juntos caberiam dentro dele com espaço de sobra. Júpiter se tornou a régua de medida. Exoplanetas passaram a ser medidos em massas de Júpiter, em diâmetros de Júpiter, sempre comparados a esse gigante familiar. ROX 42BB nos obriga a repensar completamente essa régua. A cerca de 460 anos-luz de distância, na constelação de Ofiuco, este é um dos poucos exoplanetas que fotografamos diretamente, o que significa que temos imagens reais desse objeto ao lado de sua estrela hospedeira. A partir dessas imagens e dos dados espectrais correspondentes, os astrônomos chegaram a valores que ainda são difíceis de assimilar completamente. Seu raio é estimado em cerca de 2,5 vezes o raio de Júpiter, possivelmente maior dependendo do modelo utilizado. Sua massa fica entre 6 e 9 vezes a massa de Júpiter. Ele está tão fora dos limites normais do que chamamos de planeta, que existe genuína discordância científica sobre se esse termo sequer se aplica. A linha divisória entre um gigante gasoso superdimensionado e uma estrela fracassada, uma anã marrom, fica em torno de 13 massas de Júpiter. Esse objeto fica abaixo dessa linha, mas ocupa um espaço estranho e desconfortável entre as duas categorias. O que torna sua escala ainda mais difícil de processar é a distância em que ele orbita. Cerca de 157 vezes a distância entre a Terra e nosso Sol, muito além de onde os modelos padrão de formação planetária dizem que um objeto desse tamanho deveria conseguir se formar a partir de um disco de gás e poeira. Algo incomum aconteceu na história desse sistema. Se esse objeto se formou como os planetas se formam, ou como as estrelas se formam, por meio do colapso direto de uma nuvem de gás, continua sendo uma questão em aberto. Se você jogasse Júpiter na atmosfera desse planeta, ele seria basicamente uma lua. A gravidade superficial em seu topo de nuvens é estimada entre 5 e 8 vezes a da Terra. Sua atmosfera se estende por milhares de quilômetros acima do que tecnicamente poderia ser chamado de sua superfície. A pressão em seu núcleo, supondo que ele até tenha um núcleo distinto, excederia qualquer coisa que a ciência dos materiais atual compreende. Este é um mundo que testa os limites extremos do que a física planetária consegue sequer descrever. Ele existe, é um planeta, provavelmente, e ao lado dele, Júpiter, aquilo que um dia consideramos o gigante supremo, mal chega a ser notado. Tudo o que vimos até agora foi um estudo em extremos. Mundos quentes demais, escuros demais, violentos demais, bizarros demais para jamais oferecer qualquer tipo de refúgio. E depois de tudo isso, vale a pena parar em um planeta que, por todas as medidas que temos, é o mais próximo que já encontramos de um segundo lar. Kepler 442b orbita uma estrela um pouco mais fria e menor do que nosso próprio Sol, um tipo de estrela mais calmo e estável. Ele está confortavelmente dentro da zona habitável dessa estrela, a região onde água líquida poderia existir na superfície de um planeta. É rochoso, com cerca de 1/3 a mais do tamanho da Terra, e recebe cerca de 70% da energia que a Terra recebe do Sol, próximo o suficiente para que suas temperaturas possam estar dentro de uma faixa que a vida, como a conhecemos, poderia tolerar. Em uma escala que os pesquisadores usam para medir o quão parecido com a Terra é um planeta com base em múltiplos fatores, esse planeta atinge 0,84 em um máximo possível de 1,0, a pontuação mais alta já registrada por qualquer exoplaneta confirmado. Por todas as medições indiretas disponíveis, este é o mundo mais parecido com a Terra já confirmado. Ele está a cerca de 1.206 anos-luz de distância, viajando na velocidade da sonda espacial mais rápida já lançada pela humanidade, que atingiu cerca de 690 mil quilômetros por hora. A viagem levaria aproximadamente 1,9 milhões de anos. Não existe nenhum sistema de propulsão, nem em prancheta de projeto, nem em laboratório, em qualquer estágio de desenvolvimento teórico, que reduziria esse tempo de viagem a algo próximo de uma vida humana. Sabemos que ele existe, não podemos alcançá-lo. Em algum lugar, a cerca de 1.206 anos-luz de onde você está sentado agora, pode haver céu, nuvens, um oceano. Tudo é o que consideramos comum, e provavelmente jamais saberemos com certeza.
Essa distância é seu próprio tipo particular de horror. Guardamos o mundo visualmente mais impressionante para o final. Em nosso próprio sistema solar, os anéis de Saturno são considerados uma das grandes maravilhas que o universo tem a oferecer, estendendo-se por cerca de 282 mil quilômetros, visíveis da Terra mesmo com um telescópio modesto, elegantes o suficiente para que os primeiros astrônomos, usando instrumentos primitivos, tivessem dificuldade em explicar o que estavam vendo. Agora, multiplique esses anéis por um fator de cerca de 200. J 1407b é um planeta, ou possivelmente uma anã marrom subestelar. A classificação continua realmente contestada, orbitando uma estrela jovem e semelhante ao Sol, a cerca de 434 anos-luz de distância. Em 2012, astrônomos analisando dados de um levantamento notaram algo nunca visto antes. Ao passar em frente de sua estrela hospedeira, esse objeto bloqueou 95% da luz da estrela. Para efeito de comparação, Júpiter, ao passar em frente de uma estrela, tipicamente bloqueia cerca de 1%. Mesmo um gigante gasoso considerável mal chega a diminuir perceptivelmente a luz de uma estrela. Trabalhando de trás para diante a partir desse padrão de escurecimento, como a luz diminuía, se mantinha estável e diminuía novamente em diferentes comprimentos de onda, os astrônomos reconstruíram a causa, um sistema de anéis, mas nenhum semelhante a qualquer sistema de anéis já observado, um que se estende por cerca de 120 milhões de quilômetros. Para efeito de comparação, Vênus orbita nosso Sol a uma distância de cerca de 108 milhões de quilômetros. Sobreposto ao nosso próprio sistema solar, esses anéis se estenderiam além de toda a órbita de Vênus. Saturno, com todos os seus anéis, ficaria perdido próximo ao centro dessa estrutura, com o material se estendendo muito, muito além dele em todas as direções. O sistema de anéis também não é uniforme. Os dados revelam pelo menos 37 faixas distintas com lacunas entre elas. Pelo menos uma dessas lacunas mostra sinais de material se aglomerando, o estágio inicial de uma lua se formando dentro dos anéis, de forma muito parecida com a maneira como as luas em nosso próprio sistema solar se formaram a partir do disco primitivo ao redor de nosso Sol. Este é um sistema de anéis que não é apenas gigantesco, está evoluindo ativamente, construindo novos mundos em seu interior. Se esse objeto estivesse onde Saturno está em nosso sistema solar, e você olhasse para cima a partir da Terra em uma noite clara, seus anéis se estenderiam por uma faixa do céu mais de 10 vezes mais larga do que a Lua cheia. Se isso é um planeta confirmado com um sistema de anéis confirmado, ou algo mais incerto, continua sendo uma questão em aberto. O evento original de escurecimento não se repetiu dentro do prazo esperado, levando alguns pesquisadores a sugerir que o objeto poderia ser uma anã marrom subestelar flutuando livremente, cujo disco de detritos simplesmente passou por acaso entre nós e essa estrela. Uma coincidência cósmica em vez de um planeta em órbita. Outros ainda defendem a explicação planetária, sugerindo que o plano dos anéis pode estar inclinado de uma forma que impede novos trânsitos visíveis. De qualquer forma, seja o que for esse objeto, o sistema de anéis registrado nos dados de 2012 foi real. Algo passou entre nós e aquela estrela, carregando consigo um disco de material mais vasto do que qualquer outra coisa já documentada no universo conhecido. Esteja ele ligado à sua estrela ou vagando livremente pela galáxia, ele está lá fora agora mesmo, em algum lugar na escuridão, carregando seus anéis impossíveis. E em algum lugar lá fora, neste exato momento, esses anéis ainda estão girando.